muito bom dia a você na audiência da TV Jornal, no canal 20.1. Você ligado com a gente na Rádio Jornal, frequência 90.3, agora 10 horas e 31 minutos. Começamos mais um debate do Grupo Meio Norte de Comunicação com candidatos a deputado estadual. Hoje, 7 de setembro, dia da independência. Feliz dia da independência para todos. Olha, o Grupo Meio Norte de Comunicação continua hoje a série de debates na cobertura das eleições 2022. Hoje vamos ter mais um debate entre candidatos e candidatas a deputado estadual pelo Piauí. Sempre na segunda e na quarta-feira recebemos candidatos, um de cada partido ou federação. Os debates foram definidos por sorteio e os candidatos indicados pelos seus partidos. Como já dito, o debate tem transmissão da TV e rádio, jornal e também do portal meionorte.com, além da nossa cobertura nas redes sociais. Olha, para dar suporte jurídico ao debate e ajudar as decisões em caso de direito de resposta dos candidatos, contamos com o auxílio do advogado Rafael Rodrigues, do Departamento Jurídico do Grupo Meio Norte de Comunicação. Bom, o debate de hoje vai ter a participação de 2 candidatos e uma candidata a deputada estadual do Piauí. São eles: Coronel Avelar, do Republicanos, Cheivan Lima, do Solidariedade, e Nayara Moraes, do MDB. Bom dia a todos os candidatos e candidata. Obrigado pela presença hoje aqui nesse debate da TV e Rádio Jornal. Para começar para valer o debate, eu vou fazer o sorteio de quem fará a primeira pergunta com tema livre. Foi feito um sorteio prévio que definiu a posição dos candidatos no estúdio. Esse sorteio também vale para as considerações finais. Mas agora, para abrir o nosso debate, farei então o sorteio de quem fará a primeira pergunta. Lembrando que a pergunta tem tempo de 1 minuto, a resposta de 2 minutos, réplica e tréplica de 1 minuto. Vamos lá então sortear para saber quem fará a primeira pergunta. Quem começa o nosso debate? Candidato Cheivan Lima, do Solidariedade. Candidato, para quem o senhor deseja perguntar? Bom dia a todos. Eu vou fazer essa pergunta, Anias, para o Coronel Avelar. O senhor tem 1 minuto para a pergunta. Coronel, o senhor é um homem experiente, né, conhecido dos piauienses, e eu gostaria muito de saber o que o senhor pensa da imagem que a Assembleia Legislativa hoje tem no estado do Piauí. Qual é a imagem que o povo piauiense tem da Assembleia, para que a gente possa, inclusive hoje, estar aqui pleiteando uma vaga em nome da renovação daquelas 30 vagas da Assembleia Legislativa. Então eu ficaria muito feliz em ver a opinião do coronel para saber qual o sentimento real. O parlamento piauiense, ele representa como o nosso povo, os nossos mais de 3 milhões de cidadãos e cidadãs piauienses. Qual é a relação cotidiana ativa desses parlamentares eleitos que buscam a reeleição com o nosso povo, coronel? Candidato Coronel Avelar, 2 minutos para a resposta. Bom dia, meus amigos, bom dia minhas amigas. Cheivan, eu andei um tempo afastado, sabe, das campanhas políticas, né? Mas, inicialmente, eu quero dar aqui um bom dia aos brasileiros, né, pelo seu bicentenário de independência, né? E dizer o seguinte: eu sou candidato pelo Republicanos, meu número é formado pelo número 10 do partido e 171. Por que eu coloquei 10171? Para mostrar justamente ao povo e lembrar que existe muito 171 na política. Mas aí é outro debate, tá bom? Então, o que me fez candidatar-me a deputado estadual, justamente, Cheiva, foi isso. Você perceber
a omissão em muitos aspectos da legislatura, as causas mais comuns, mais intestinais do povo piauiense. Porque a nossa omissão é justamente o que leva aos nossos problemas. Por quê? Porque você percebe que há uma promiscuidade entre o poder legislativo e o executivo, levando o executivo a não fiscalizar. Porque essa é realmente a função do deputado estadual. Fazer leis, nós já temos leis demais. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que priorizar a fiscalização, priorizar o diálogo com o executivo e os outros poderes, no sentido de melhor alocar os recursos, finalizar e, com isso, melhor aplicar os recursos para o bem do povo piauiense. Candidato Cheivan Lima, réplica de 1 minuto. Pois bem, eu queria também aproveitar aqui rapidamente, né, e chamar o povo brasileiro, o povo piauiense, tão importante na história da independência desse país e ainda não reconhecido, para realmente darmos o nosso grito de independência política. Porque eu estou pleiteando uma vaga na Assembleia pelo Solidariedade com o número 77456, justamente por não acreditar mais nessa representatividade à distância, uma representação de carta branca, onde parece que eu, cidadão, voto, escolho um parlamentar e ele passa 4 anos pensando por mim, com a globalização do século XXI, com as mídias sociais, nós precisamos de representantes parlamentares que possam representar a gente cotidianamente, numa representatividade ativa e proativa. É para isso que eu me proponho com o número 77456. Candidato Coronel Avelar, tréplica de 1 minuto. Muito bom. Na Assembleia Legislativa, eu tenho uma missão especial: resgatar uma dívida histórica com o estado do Piauí aos policiais militares. Nós estamos em todos os municípios, de norte a sul, de leste a oeste, e lá nos municípios nós somos, nos finais de semana e feriado prolongado, o braço estendido do Estado. Lá nós somos o padre, o sacristão, o pastor, o presbítero, o advogado, o promotor, o juiz, o assistente social, o conselheiro matrimonial. Nós fazemos de tudo, né? E nós somos 2 polícias, a militar e a civil, tratadas de forma diferente, onde uma é bem tratada e a outra é maltratada. Nós vamos atuar no sentido de corrigir essas distorções e melhor tratar o nosso policial militar. O candidato Coronel Avelar agora pergunta para a candidata Nayara Moraes, em 1 minuto. Muito bom, Nayara. Saudar aqui aos nossos debatedores, né? E a minha pergunta vai ser na mesma linha do Cheivan, mesma linha, porque eu acho que isso é mais importante. Eu acho que o nosso problema não é leis, não é legislar. Já tem calhamaço demais no Estado, tem muita coisa. Eu acredito que é uma questão de postura do seu deputado, em cobrar, em fiscalizar, em acompanhar a aplicação do orçamento para que seja aplicado realmente onde interessa. E aí, Nayara, é onde eu te pergunto. Que disputa difícil, Nayara. Nós estamos disputando com verdadeiros feudos, com verdadeiros latifúndios e monopólios de famílias no estado do Piauí. Como você vai fazer para conseguir essa tão difícil vaga na Assembleia Legislativa e defender as suas ideias, suas propostas e trabalhar pelo nosso povo? Candidata Nayara Moraes, resposta em 2 minutos. Muito obrigada, Coronel, pela pergunta. Um bom dia a todos e todas que nos acompanham aqui. Aqueles que não nos conhecem, eu sou Nayara Moraes, sou advogada, sou professora da Universidade Estadual do Piauí. Estou pela primeira vez ingressando na política partidária, colocando meu nome à disposição do povo piauiense, porque eu acredito que nós devemos preservar pela renovação na política, nós devemos ter mais representatividade feminina,
nós devemos lutar para que os anseios da população sejam verdadeiramente atendidos. E eu acho, Coronel, quando você me faz essa pergunta, vem logo o sentimento de que eu sei que a luta é muito grande, que nós temos muitas barreiras, e aí eu já lhe coloco que eu furo diversas bolhas, né? Primeiro, em relação ao fato de que na minha família não tem ninguém que faça parte do mundo da política partidária. Então, a gente não tem essa tradição, essa história. Então, a gente vai criando a nossa própria história, né? E eu acredito na força de cada uma de nós, mulheres, em nossos lares, nas nossas casas, fazendo a nossa parte e contribuindo também para a nossa sociedade para fazer o mundo, né, diferente, porque eu vejo a política como algo transformador para o melhor na vida do outro. Então é por isso que eu coloco toda a minha alegria, toda a minha motivação para fazer essa construção e furar essas bolhas, porque também é a bolha de ser mulher, né? A gente tem aí a maioria da mulher fazendo parte do eleitorado, mas as mulheres não estão lá eleitas. Então essa bolha também a gente vem colocando a necessidade da representatividade de mais mulheres na política e a juventude, né? Porque afinal de contas é a primeira vez que a gente coloca o nome à disposição e quer agregar também nessa pauta para fazer a construção de um futuro melhor para todos no Piauí. Coronel Avelar, réplica de 1 minuto. Bem, eu sou Coronel Avelar, mais de 30 anos de serviço prestado à população piauiense, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, com sangue, suor e lágrimas, ombreando, caminhando ao lado dos policiais militares no sentido de prestar o nosso melhor serviço à população. Bem, meu número é 10171. A minha estratégia é muito simples. Eu sou uma andorinha só. Eu sou uma formiguinha. Eu sou um pingo d'água. Então eu quero conclamar a todos os policiais militares, aos enfermeiros, às pessoas de bem desse estado, a irmanar comigo. Porque eu sozinho, realmente eu sou uma andorinha. Mas nós juntos, nós fazemos o verão. Eu sou uma formiguinha, mas a gente junto é um formigueiro. Então, eu quero pedir o apoio de todos vocês, no sentido de buscar, de ter o seu voto, o voto da tua família e dos teus amigos. E vamos caminhar juntos e vamos vencer. Tréplica da candidata Nayara Moraes. Coronel, é nessa perspectiva de motivação, de alegria e do conhecimento que nós temos em relação às políticas públicas. Eu, como advogada, atuo na área das políticas públicas há mais de 10 anos, tenho experiência nessa construção do que a gente sabe. Realmente esse mundo das leis, ele existe, a gente precisa ter consciência disso. Eu, como professora, mestre e doutora na área de políticas públicas, pós-doutora em Direito, coloco o nosso conhecimento, essa nossa experiência de muitos anos em relação ao ensino, em relação às políticas públicas e também como advogada. Eu tive também uma experiência de mais de 10 anos dentro da política de classe, colocando meu nome à disposição nas lutas das mulheres, na ordem dos advogados, na luta da juventude por oportunidades no mercado de trabalho. E o que a gente faz agora é construir um olhar mais amplo para a sociedade piauiense, acreditando que em um a um a gente vai construindo essa. Agora a candidata Nayara Moraes pergunta ao candidato Cheivan Lima em 1 minuto. Bom, hoje eu sou muito assim conhecida em Teresina como a doutora dos transportes, porque a gente teve toda uma luta, todo um trabalho para que os ônibus retornassem para a capital, em relação também à CPI dos transportes coletivos. Esse meu dia a dia do trabalho acabou abrindo oportunidades para que a gente estivesse nessa motivação, é a nossa pauta prioritária. Eu hoje estou candidata a deputada estadual com o número 15456, é a Nayara Moraes, a mulher dos transportes, que coloca o nome, pede o seu voto para a gente poder construir uma prioridade nessa pauta. É por isso que eu pergunto, e aí eu gostaria de saber as palavras de Cheivan, no sentido de quais são as propostas que ele tem, qual é o sentimento que ele percebe em relação às dificuldades do transporte coletivo e de toda a mobilidade urbana para o nosso estado do Piauí. 2 minutos para a resposta, candidato Cheivan Lima. A pergunta da Nayara, ela me
me transporta novamente para uma grande preocupação minha. Eu sou de movimento comunitário, eu sou criado na periferia de Teresina, fui presidente da Associação de Moradores do Grande Sil, do Itararé, da AME, e de lá eu sempre tentei transmitir para as casas legislativas os nossos sentimentos, Nayara. E com o transporte não é diferente. Qualquer tema, no caso que você abordou, o transporte, por exemplo, eles terão ou não consequências nas casas legislativas que nos representam. É por isso que eu trato muito disso. Qual é o eco, qual é o som que as periferias do Piauí, que a periferia de Teresina, que mais precisa de ônibus, tá bom? Que é quem está sofrendo hoje na pele, são as pessoas que moram na periferia da cidade de Teresina, principalmente. Mas é que sentimento a gente tem, que representatividade nós temos da Câmara Municipal de Teresina e da Assembleia Legislativa. Eu não me recordo aqui, me perdoe se eu estiver errado, de nenhum deputado estadual que foi para o meio da rua na discussão dos ônibus coletivos. Quer dizer que Teresina não faz parte do nosso estado? Teresina não faz parte de tudo isso? Então, eu creio que os sentimentos e as ações do legislativo é que podem trazer consequências positivas ou negativas. Por isso que eu sempre questiono, que representatividade é essa que nós precisamos escolher? Dia 2 de outubro, 30 deputados e deputadas serão eleitos pelo povo piauiense. E eu pergunto, as comunidades estão organizadas para colocar dentro do parlamento estadual alguém que vive onde vocês vivem? Porque eu quero representar a minha região do Grande Sil para Teresina e para o Piauí. Então, eu acredito que representantes legislativos precisam sentir e viver o que os representados estão vivendo. E deputado não pega ônibus. Acho difícil a consequência chegar até a gente. Candidata Nayara Moraes, réplica de 1 minuto. O que a gente percebe fazendo uma campanha, conversando com as pessoas nos bairros, de forma muito focada aqui em Teresina, mas também conversando e dialogando sobre as dificuldades dos transportes nos municípios, é que essa pauta precisa ter um destaque, nós precisamos avançar, porque não tem transporte de qualidade e na quantidade que é necessário para a população que sofre sem o transporte. Até porque as outras políticas públicas vão sendo totalmente prejudicadas. Hoje a gente já tem que o cidadão gasta 30% do seu salário para conseguir se locomover. Como é que a pessoa vai procurar emprego se ela não tem o dinheiro do transporte? Como é que a pessoa vai conseguir acessar um serviço de saúde se ela não tem o transporte? Então é nesse sentido que nós colocamos um conjunto de propostas nas nossas redes sociais e gostaríamos de convidar você a conhecer essas propostas para a gente fazer melhor a garantia do transporte para a população no Piauí, onde nós precisamos avançar. Tréplica do candidato Cheivan Lima. Assino embaixo da fala da Nayara e repito, e vou até usar a repetição como instrumento. Nós precisamos ressignificar a Assembleia Legislativa para nós piauienses. É a casa do povo. Esse termo, esse título, não pode ser diferente de uma coisa. A Assembleia precisa representar, e eu estou sendo redundante, o que o povo precisa. Então, nós, comunidades, como por exemplo, aqui está para aproveitar para parabenizar toda a comunidade LGBTQIAPN+, que ontem fez um grande show em Teresina, as pessoas que sabem a importância da cultura como instrumento de justiça social. Somos nós que precisamos nos organizarmos e deixarmos claro que podemos colocar pessoas dentro da Assembleia que representem o que a gente sente. É essa representação branca que eu discordo e a representação proativa, permanente, que eu defendo. Muito bem, assim concluímos o nosso primeiro bloco, mas você segue com a gente na TV Jornal, na Rádio Jornal, no portal meionorte.com, porque logo após o intervalo tem mais uma rodada. Candidato pergunta para candidato com tema livre. O debate de candidatos a deputado estadual na rede Meio Norte. A gente volta já. Horário reservado para o Partido União Brasil.
Horário reservado para o Partido União Brasil. Horário reservado para o Partido União Brasil. Imagens de um supermercado onde uma mulher e sua filha fazem compras enquanto a funcionária do local... Infelizmente, essa é a realidade de milhões de famílias no país. Inflação alta e salário que mal dá para as compras. Vestindo camisa azul clara, Lula fala. Meus amigos e minhas amigas, o que o governo está fazendo com as famílias é uma crueldade. Nós vamos mudar isso. Meu compromisso é aumentar o salário mínimo sempre acima da inflação. O Piauí quer ser livre da fome, da violência, do abandono e do desemprego. E por isso, quero reforçar aqui o meu compromisso com você. Quem quer que seja eleito presidente do Brasil, seja Simone ou Soraya, seja Ciro, seja Bolsonaro ou seja Lula, nós vamos nos sentar para resolver os problemas do Piauí. Foi assim que fizemos quando fui prefeito de Teresina. E é assim que vamos fazer, porque o meu compromisso sempre foi e sempre será com o piauiense. Ele fez do diálogo seu estilo de fazer política. Amigo, dedicado, é reconhecido no Nordeste e no Brasil. Um líder que nos momentos difíceis está sempre presente. Na pandemia, fez do Piauí um exemplo de luta por vacinas e modelo de sucesso na vacinação contra a Covid. Peço seu voto para senador e, com fé em Deus, ao lado de Lula e Rafael, fazer muito mais pelo Piauí. Vote Wellington Dias 131. A política deve ser lugar de valor e compromisso. Vamos juntos edificar um Piauí abençoado. O povo está carente de saúde, educação e fé. Somente em Deus teremos força para mudar. Venha fazer parte do caminho do bem. Peço seu voto para a deputada federal Ana Fidelis, número 1012. O Piauí tem fé para mudar. É 10! Horário reservado para o Partido Liberal. Horário reservado para o Partido Liberal. Horário reservado para o Partido Liberal. Centro de Convenções de Teresina apresenta Paulo Vieira na turnê O Poder da Autorresponsabilidade. Você despertou, você olha nos olhos, olha e você sabe o que está plantando. E dizer que não está fazendo nada é mentira, você está fazendo, por ação ou omissão você está fazendo e vai colher. Isso é autorresponsabilidade. Autor best-seller com mais de 10 milhões de livros vendidos, Paulo Vieira provoca a sua melhor versão para entender como praticar a autorresponsabilidade. Dia 13 de setembro, no Centro de Convenções de Teresina. Faça sua inscrição online no site www.ingressodigital.com.
Estamos de volta na TV e Rádio Jornal, hoje com um debate com candidatos e candidata a deputado estadual pelo Piauí. Hoje recebendo o candidato Coronel Avelar, do Republicanos, a candidata Nayara Moraes, do MDB, e o candidato Cheivan Lima, do Solidariedade. Vamos então para o nosso segundo bloco do debate. Mais uma vez, candidato pergunta para candidato com tema livre. Eu vou fazer o sorteio para a gente saber quem inicia essa rodada perguntando. Vamos lá então. Quem vai perguntar neste bloco é candidato Coronel Avelar. Para quem o senhor dirige a sua pergunta, candidato? Ao Cheivan. 1 minuto para fazê-la. A nossa diferença, a diferença que o deputado estadual vai fazer é no sentido de fiscalizar o orçamento e a aplicação dos recursos estaduais no sentido de que se possa haver superávit, porque é no superávit que nós vamos poder elaborar novos projetos, né, e aplicar esses recursos corretamente. Cheivan, o que você pensa a respeito da infraestrutura aliada com a segurança no sentido de melhorar aquilo que traz grandes receitas para o estado do Piauí, no qual o estado é protagonista, que é ser um estado onde a produção é muito grande, a produção lá nos cerrados do Piauí. Então, como você vai atuar neste sentido? Candidato Cheivan Lima, resposta em 2 minutos. Todas as perguntas e todos os questionamentos que eu também, Coronel Avelar, sinto e recebo no meio das ruas, nas reuniões, tudo me empurra e me remete a levantar um questionamento sobre a representatividade da Assembleia Legislativa. Quando se fala de orçamento, e aí se fala em termos mais gerais, nós precisamos trabalhar a independência do Poder Legislativo diante do Poder Executivo. É esse o grande significado. E se eu for discutir segurança, orçamento, os meios de produção do sul do estado, o potencial de produção do sul do estado, o chamamento para novas indústrias, para geração de emprego e renda, tudo isso passa pela independência dos poderes. Uma frase muito utilizada pelos gestores, mas que eu, como cidadão, não vejo a execução dessa frase. Essa independência, ela não existe. E para isso nós precisamos renovar a Assembleia Legislativa, nós precisamos deixar de dar cartas brancas a representantes distantes, precisamos regionalizar o nosso voto. Logo, em breve, com fé em Deus e no povo brasileiro, nós teremos o voto distrital para que nós possamos diminuir essas diferenças monstruosas no campo eleitoral. É injusto a disputa de pessoas de comunidades com deputados de mandatos e com herdeiros políticos no Piauí. Coronel, me desculpe ter fugido um pouquinho da sua pergunta, mas eu prefiro insistir isso com o Piauí. Nós precisamos de um legislativo independente e precisamos acordar e não aceitar mais esses bodes que colocam em nossas salas para ficarmos discutindo situações que não nos trazem consequência. O Poder Legislativo tem autoridade para modificar a relação do Poder Executivo com os piauienses. E é isso que eu acho que aquela casa não fez ainda. Candidato Coronel Avelar, réplica de 1 minuto. Muito bem. Não se pode falar em infraestrutura sem segurança e sem transporte. Ou seja, nós vamos atuar no sentido de fiscalizar e de priorizar a aplicação de recursos. E de onde vem a receita do Estado? Boa parte vem do agronegócio. Tenho viajado muito nos cerrados e tenham visto a situação por que passa aqueles produtores. São pessoas que investem no Estado, que fazem a produção, que faz o Piauí crescer, que faz o Piauí melhorar. Então, é nossa função dar assistência àquele povo, para que haja mais produção.
E isso aí envolve também a questão de priorizar os policiais militares no sentido de valorizá-los, né? E que realmente a gente possa desenvolver mais ainda aquela região. Candidato Cheivan, tréplica de 1 minuto. Eu vou correr o risco aqui de ficar sendo repetitivo, mas eu acho que é importante. Piauienses, nós precisamos, abaixo dessas polarizações que estão sendo empurradas goela abaixo em nosso estado e no nosso país, nós precisamos colocar luz em cima da função da Assembleia Legislativa. Eu queria saber, aliás, que você, de que está em casa agora, precisa de pesquisa de opinião pública para saber qual é a imagem do Poder Legislativo aqui no estado do Piauí, qual é a imagem, o sentimento que os piauienses têm da Câmara Federal, dos representantes do Brasil, do Piauí naquela casa. É esse questionamento que eu faço, porque eu acho discordante o povo reclamar 24 horas disso e não ver uma ação de renovação. Eu estou aqui para renovar, para representar uma classe e uma comunidade de periferia. Agora o candidato Cheivan Lima pergunta para a candidata Nayara Moraes em 1 minuto. Nayara, em seu nome, Nayara, eu quero parabenizar também as vitórias das mulheres no campo eleitoral, na política brasileira e piauiense, né? Graças às leis de incentivo à igualdade de gênero, mas também, claro, também a força de vontade de vocês, mulheres. E, Nayara, eu queria dividir com você uma preocupação e a pergunta. O que você acha, o que você sente desta injusta competição? Quando pessoas como nós, quando pessoas que têm toda uma vivência dentro de uma comunidade, de uma classe, como é o seu caso, que eu sei da sua história também, como é que você vê essa injusta disputa financeira, essa injusta que a lei não permite, mas que existe de fato e que aí a gente passa como se fosse culturalmente aceito. Então, você acha injusto a diferença financeira nas campanhas, Nayara? Candidata Nayara, resposta em 2 minutos. Aqueles que já acompanham a minha história sabem que nós sempre trabalhamos por uma representatividade das mulheres na política. E nós sabemos das dificuldades e das desigualdades econômicas que acontecem não só na política, mas estão presentes no dia a dia de toda a nossa sociedade. Porque nós, mulheres, ocupando os mesmos cargos que os homens no mercado de trabalho, nós temos salários até 3 vezes menores. Então, imagine, se a gente já vive uma desigualdade dentro dos nossos lares, a gente já vive uma desigualdade em relação ao mercado de trabalho, nas campanhas políticas a tendência clara é que isso continue se reproduzindo. Então, para as mulheres é extremamente delicado e nós precisamos investir em políticas que fomentem a participação de mulheres e que incentivem também com estrutura para não só que as mulheres participem, mas uma bandeira que a gente carrega é para mais mulheres eleitas. E com certeza todo esse processo de eleição tem custos, é preciso a gente ter uma atenção em relação às questões de gênero e é preciso a gente reforçar que nós, sendo mais de 50%, 52,5% do eleitorado brasileiro e também com maioria no eleitorado piauiense, temos a capacidade de fazer essa representação, essa mudança acontecer, porque a mulher sabe fazer política sim, a mulher sabe pensar no futuro, nos nossos lares, nos nossos desafios, como acolher melhor as políticas públicas. Somos nós, mulheres, que damos conta aí de jornadas triplas para fazer acontecer o direito das nossas famílias, dos nossos filhos e também a representatividade social que nós esperamos. É por conta disso que a gente mantém essa bandeira, luta apesar das dificuldades econômicas, dificuldades de preconceito, enfim, as diversas posturas que nós, mulheres, sabemos vencer e é por isso que a gente está candidata nesse pleito eleitoral. Candidato, réplica de 1 minuto. É por esse exato motivo que eu estou também candidato a deputado estadual aqui no Piauí pelo Solidariedade com o número 77456. É para fazer a minha parte. Estou dizendo aos piauienses e junto comigo um grupo de amigos, de mais de 300 amigos, na busca por um mandato compartilhado, um mandato coletivo, representativo de fato e proativo, estou chamando o piauiense a essa reflexão.
nós vamos continuar deixando o poder econômico determinar as vagas da Assembleia Legislativa? Essa é uma pergunta que eu quero que ecoe. Eu não permito, eu faço a minha parte, estou candidato também por isso, venho de comunidade do Grande Liceu, sou da comunidade LGBTQIAPN+, e digo para vocês, acredito fielmente que nós possamos mudar essa cultura infeliz e encerrarmos com o poder financeiro determinando as casas daquela casa. Candidata, tréplica de 1 minuto. Dentro da minha conduta, aqueles que conhecem a nossa história sabem que uma das características que nós sempre preservamos é ser aberta, é ser democrática, é ser inclusiva. Ontem a gente também esteve lá na Parada da Diversidade e que maravilha a gente ter a oportunidade de reforçar bandeiras que são importantes para toda a sociedade. É nesse sentido que a gente se coloca como candidata com o número 15456 para pensar uma cidade mais humana, mais inclusiva, que seja mais acolhedora a todos os piauienses. Nós precisamos avançar em relação à nossa capital, que é Teresina. Os deputados precisam ter esse olhar e nós pretendemos isso, mas também buscar todas as regiões, porque as pequenas e médias cidades também precisam de uma estrutura de desenvolvimento das políticas públicas. A gente coloca o nosso nome à disposição, pede o seu apoio, porque a gente tem competência, capacidade para desenvolver aquilo que serão projetos de excelência. Agora a candidata Nayara Moraes pergunta ao candidato Coronel Avelar em 1 minuto. Coronel, nós temos caminhado Teresina e nós temos caminhado diversas cidades também no nosso interior do estado. Eu que sou originada lá da cidade de Piracuruca, também tenho bases familiares em regeneração, avós trabalhadores rurais, enfim, sou um exemplo de que através do estudo a gente pode vencer, pode crescer, e é por conta disso também que a gente acredita que precisa fomentar mais espaço para as pessoas e mais representatividade. A gente tem visto que as pessoas sofrem muito com essa percepção do que é o direito à cidade. As mulheres não têm segurança para conviver, caminhar, se locomover. As mulheres têm dificuldade em relação às suas propriedades, a ser as titulares das suas casas, os títulos de propriedade dos seus imóveis. E aí eu lhe pergunto, qual é a sua opinião e quais são as suas propostas em relação à proteção das mulheres no direito à cidade? Candidato, resposta em 2 minutos. Muito bem. Coronel Avelar, candidato a deputado estadual pelo Republicanos com o número 10171. O tema Mulheres, Nayara, precisa da nossa vivência 24 horas por dia. Lá na PM, nós temos a patrulha Maria da Penha, né? Onde juntamente com o policiamento ostensivo, a diretriz é tratar bem, acolher, proteger e defender. Mas é importante também que a gente faça a defesa dessas mulheres trabalhadoras que são patrimônio do povo piauiense, que são as policiais militares. Eu entrei na polícia em 1990. Lá eu conheço soldado do meu tempo que ainda é cabo. Ou seja, as promoções na Polícia Militar, elas têm sofrido um problema muito sério. Por quê? Por falta dessa política pública. Nós temos priorizado viaturas, nós temos priorizado os pneus da viatura, prédios, mas não temos priorizado quem faz a segurança. O motorista da viatura, o patrulheiro da viatura e o comandante da viatura. Nós precisamos sim ter uma política no sentido de valorizá-los e valorizá-las, porque nós somos o braço estendido em todo o estado e nós temos sim acolhido a mulher. O nosso trabalho é este, é acolher, proteger, cuidar, e esse trabalho sim nós temos feito. E na Assembleia Legislativa nós vamos levantar essa bandeira da valorização do policial militar, quanto ao seu trabalho e quanto ao seu salário. Candidata, réplica de 1 minuto. Coronel,
As mulheres têm vivido um verdadeiro desafio com o aumento da violência doméstica. Nós precisamos reforçar as políticas que protejam as mulheres na nossa sociedade, porque é urgente que as mulheres possam ser as titulares de seus lares, que as mulheres possam cuidar de seus filhos, ter educação e saúde de qualidade. Dentro das nossas propostas, que eu convido você que nos acompanha aqui para acessar as nossas redes sociais, nosso Instagram é Nayara Moraes, busca lá as nossas propostas, a gente coloca à disposição essa necessidade que temos de ampliar as políticas de proteção e de valorização das mulheres em nossa sociedade. Nós precisamos avançar, Coronel, para ter cidades mais humanas. As pessoas precisam de qualidade de vida, precisam de infraestrutura e precisam ter a capacidade de viver com dignidade e seus direitos garantidos. É o que nós lutamos e por isso estamos candidatos. Candidato Coronel Avelar, tréplica de 1 minuto. Nós vamos sim. Nós vamos tirar o atraso. Os policiais militares, os enfermeiros, a população tem a polícia militar como seu patrimônio. E nós vamos sim tirar o atraso no sentido de convocar a todo policial militar, a todo familiar, a todo piauiense decente a se unir, a emanar a mim. Eu sou andorinha só. Nós vamos pedir voto. Vamos pedir voto dos irmãos, dos pais, dos primos, das primas e de toda a família policial militar. Nós vamos mostrar para os políticos que não olharam para nós, a nossa vida, o nosso salário, a nossa condição. Somos velhos soldados sofridos, marcados pela miséria. E nós vamos mostrar quanto nós somos e a força que nós temos, votando 10171 Coronel Avelar, lá na urna da eleição, no dia da eleição. Nós vamos sim fazer a diferença. Muito bem, assim concluímos essa rodada de candidato pergunta para candidato. Antes das considerações finais, eu gostaria de fazer um registro. Esse debate garante a inclusão. Você que está acompanhando na TV Jornal, vê a nossa tradução em Libras, dando acessibilidade a todos que estão nos acompanhando nesta manhã de hoje. Muito bem, vamos então às considerações finais dos candidatos. 1 minuto por ordem definida em sorteio. Começamos então com o candidato Coronel Avelar, do Republicanos. Sim. O que me credencia a uma vaga na Assembleia Legislativa são os meus mais de 30 anos de serviço prestado ao povo piauiense, de manhã, de tarde e de noite, nos 224 municípios do estado do Piauí. Todo dia que eu saio para trabalhar, eu não sei se volto, mas saio com um sorriso no rosto e com a vontade de melhor servir a esta população. Uma população, sim, que merece. E que entende que o policial militar deve ser valorizado. Estou aqui sim para lutar, não por pneu exclusivamente e nem por viatura, mas para lutar pelos que fazem a segurança pública do estado do Piauí, por melhores salários, por melhores condições de trabalho, por melhores condições de vida. Coronel Avelar, 10171, deputado estadual. Muito bem, agora as considerações finais da candidata Nayara Moraes, do MDB. Primeiro eu queria dizer a todos os piauienses que nos acompanham que nós estamos motivados nessa luta. É uma caminhada difícil, mas é uma caminhada inclusiva, é uma caminhada do diálogo, é uma caminhada da política de porta a porta, 1 a 1, dialogando, ouvindo as necessidades, e é um compromisso que eu faço de que a gente não vai parar. Não é aquela política que a gente faz a cada 4 anos, não. Aqueles que conhecem a minha jornada de mais de 10 anos de dedicação à política de classe, sabem que quando eu abro o olhar agora para a política piauiense, a gente faz um compromisso de continuidade, um compromisso para estar sempre no dia a dia com as pessoas, convocando e dialogando para a gente ter algo melhor. Então eu convido você a nos conhecer, peço o seu voto, quero que vocês acessem as nossas redes sociais para que juntos a gente possa estimular melhores propostas e votar no dia 2, 15, 4.
Muito bem, agora as considerações finais em 1 minuto do candidato Cheivan Lima, do Solidariedade. Bem, amigos teresinenses, eu sou Cheivan Lima, venho de São Gonçalo do Piauí, fui presidente da Associação de Moradores do Itararé, fui com muito orgulho conselheiro tutelar de Teresina, fui presidente da Fundação UOL Ferraz, secretário de Cultura do Estado, secretário de Cultura de Teresina e estou preparado para representar o que realmente nossas comunidades pensam e sentem. E faço mais uma vez, mais esse chamamento, vamos votar nas pessoas que vivem onde você vive, que sente o que você sente. Eu estou preparado para representar a região do Grande Disseu, para representar todos os movimentos culturais, justamente por acreditar no poder que a cultura tem para combater as injustiças sociais. Estou pronto para ser renovação na Assembleia com o número 77456, pelo Grande Disseu, por Teresina, pelo Piauí e pela cultura. Muito bem, assim concluímos o nosso debate com candidatos e candidata a deputado estadual pelo Piauí. Gostaria de agradecer a presença, a participação de Nayara Moraes, do MDB, Cheivan Lima, do Solidariedade, Coronel Avelar, do Republicanos, parabenizando a todos pelo nível do debate. Olha, nós voltamos na segunda-feira com mais um confronto entre postulantes à Assembleia Legislativa. Você segue na programação da TV e Rádio Jornal. Até a próxima. Centro de Convenções de Teresina apresenta Paulo Vieira na turnê O Poder da Autorresponsabilidade. Você despertou, você olha nos olhos, olha e você sabe o que está plantando. E dizer que não está fazendo nada é mentira.